Olá, pessoal. Quero dar as boas-vindas para você aqui no Café com Teologia. Esses dias eu estava relendo esse livro, que é muito legal, por sinal, O Encontro com Jesus Cristo Vivo, do professor Afonso Garcia Rubio, a quem eu tive o privilégio de ter sido seu aluno no mestrado, numa das últimas turmas, a última turma que ele lecionou quando ainda estava antes da sua jubilação, né? Antes da sua aposentadoria. Esse livro é muito legal, embora seja um livro pequeno, é um livro com conteúdo muito rico que você deve ler. E eu me lembrei de um texto bíblico que o professor Garcia comenta, que é sobre aquele texto que está em Marcos capítulo 10, que como é um texto pequeno, eu vou ler junto com vocês Marcos capítulo 10, versículo 13 até o versículo 16, que diz o seguinte: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. É um texto pequeno falando sobre um assunto que, por incrível que pareça, é bem raro no Novo Testamento e em toda a Bíblia, que é sobre as crianças. As crianças não tinham nenhuma função e nem valor social. Elas só tinham valor dentro de casa e, mesmo assim, era um valor relacionado à funcionalidade que futuramente elas teriam. No caso dos meninos, esses teriam maiores importâncias, poderiam trabalhar na guerra, na agricultura, no campo, seriam chefes de família e teriam alguma função religiosa se fossem dessa linhagem. Já se fossem meninas, a função era tão somente esperar o momento adequado para que elas pudessem se casar. Naquela época, as crianças não iam para a escola, não tinham proteção de quaisquer direitos que tem hoje, ainda bem. E encontrar com uma criança em público para um homem adulto era um certo transtorno, era um certo desconforto. E era muito desagradável quando uma mulher permitia que uma criança chegava perto de um homem adulto em praça pública. Quando isso corria o risco de acontecer, era uma inconveniência, um desconforto, uma saia justa, tanto que na passagem que nós vimos agora, os próprios discípulos de Jesus querem impedir que Jesus tenha aquele incômodo daquelas crianças chegando perto dele, abraçando, se aproximando, e eles estão ali em todo o tempo muito nervosos, querendo impedir que elas chegassem até Jesus. Mas aí nós vemos Jesus tomando uma atitude bastante surpreendente, que para nós talvez não seja tão surpreendente, porque graças a Deus e graças às lutas pelos direitos humanos, hoje nós vivemos numa sociedade em que é absolutamente comum que as crianças tenham contato com os adultos, não só em ambiente familiar, mas em ambientes sociais, né? Que as crianças sejam respeitadas como indivíduos, e é claro que tem exceções a isso, lamentavelmente, né? Tem situações que expõem as crianças, mas os direitos são muito mais amadurecidos do que eram naquela época. Agora, que história é essa de que o reino dos céus é das crianças? Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo que o reino de Deus é das crianças porque as crianças são puras, porque elas não são pecadoras, porque elas não são amarguradas, porque elas perdoam, porque elas são boazinhas. Isso é um grande equívoco, porque não é por nenhuma dessas razões que Jesus diz que o reino de Deus é das crianças. Primeiro, que criança é pecadora, assim como todo ser humano é pecador, e isso não tem nada a ver com o pecado original, tem a ver com a nossa natureza. Nós somos seres criados, somos imperfeitos, somos limitados, e todo ser
que é imperfeito e limitado, acaba se tornando um ser que peca, um ser que faz más escolhas ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada. Crianças não são seres perfeitos, como essa frase pode compreender, né? E outra coisa, quando a pessoa fala, as crianças, o reino pertence a elas porque elas são puras, porque elas não são pecadoras, porque elas são inocentes, etc., você está falando indiretamente ou diretamente que as crianças têm o mérito de possuir o reino de Deus, que elas têm o direito de possuir o reino de Deus. E esse conceito meritocrático é um conceito completamente equivocado diante do que Jesus revela no Evangelho. Nem as crianças, nem qualquer pessoa tem o direito do reino de Deus. Nem as crianças, nem qualquer pessoa tem o direito de exigir de Deus a salvação, porque o que Jesus está nos ensinando em todo o tempo, e esse conceito é aprofundado pelos apóstolos posteriormente, é que a salvação é fruto da graça de Deus, e esse é um conceito tão simples, mas que as pessoas não entendem ou não querem entender o que significa graça de Deus. Graça é graça mesmo, é gratuidade. Você não merece, você não merecia, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, resolveu lhe dar gratuitamente. E aí é onde está a diferença. Primeiro que o reino ele não é adquirido pelo mérito nem das crianças. Segundo que as crianças também não são tão perfeitas assim. Tudo bem, é claro que elas são muito mais inocentes, muito mais puras e têm um coração muito mais limpo do que os adultos, mas crianças também mentem, crianças também fazem coisas que elas se envergonham, crianças também fazem coisas das quais elas ocultam que fizeram, né? Agora, o que Jesus quer nos ensinar é a diferença entre os adultos e as crianças diante de um presente. Os adultos, nas suas relações, eles entendem ser merecedores daquilo que vão receber. E os adultos acabam baseando as suas relações na troca e no mérito que eles possuem. Por exemplo, um trabalhador não chega no final do mês ou no início do mês para o seu patrão e pede, por favor, você pode, por gentileza, liberar um pouco de dinheiro para mim? Eu trabalhei direitinho, eu fiz o que era certo. Será que você poderia fazer isso por mim? Não, é claro que não, porque essa não é uma relação baseada em presente, é baseada num acordo. Você trabalha, faz a sua parte, e no final do mês ou no início do outro mês, o patrão tem que fazer a parte dele, que é pagar o salário que foi combinado para o trabalho que você exerceu durante aquele mês. Essa é uma relação de justiça. Essa é uma relação de algum mérito. Você trabalhou, tem o direito de receber no tempo combinado e o valor combinado, né? É uma relação baseada no direito. Agora, diante das... E muitas vezes os adultos colocam muitos limites para a graça de Deus, né? Eles até falam que é pela graça, mas quem estiver assim, assim, assado, não pode participar da ceia. Quem estiver assim, não pode ser batizado. Quem fizer isso ou não fizer aquilo, não vai entrar no reino de Deus. Ou seja, então, será que é graça mesmo que nós estamos falando? Graça é gratuidade, graça é favor que eu não mereço, graça é imerecido. E Jesus disse aqui, que quem não acolher o reino como uma criança, de modo nenhum entrará lá. Porque a criança não baseia a sua relação na troca e nem no direito. A criança recebe isso como um dom, como um presente, como realmente é, sem achar que ela merece receber aquilo, mas ela recebe como um presente dado a ela e ela se regozija nesse presente que recebeu. Ela não quer discutir o mérito, ela não quer se incomodar se ela fez ou não fez por onde,
ela recebe um presente e recebe o presente com coração alegre, com coração grato, e recebe esse presente sem questionar o que ela fez ou deixou de fazer, porque ela sabe que ela não fez nada. É um presente que lhe foi concedido. E Jesus está dizendo que nós devemos receber o reino como uma criança, ou seja, com o coração pleno, com o coração aberto, com o coração regozijante de estar recebendo uma graça imerecida e também não se incomodar quando a outra pessoa recebe a mesma graça. Mas tem outros motivos do porquê Jesus enaltece o exemplo das crianças, justamente porque elas eram marginalizadas naquela sociedade. Elas eram deixadas de lado naquela sociedade. Elas não tinham voz, elas não tinham vez. E o que Jesus quer nos mostrar nessa e em outras passagens que ele faz o mesmo princípio é que o reino é justamente para aqueles que são excluídos da sociedade, excluídos das estruturas religiosas, para aqueles que são marginalizados, para aqueles que são reputados como pessoas de qualidade inferior por aqueles que se exaltam de si mesmo, como Jesus fala na história do fariseu e do cobrador de impostos que sobem ao templo, e um que tem a certeza de que é santo se orgulha por ser como ele era, e o outro que tem a consciência de que é um pecador, um marginalizado, um excluído, pede a Deus a sua misericórdia e a sua compaixão para com ele. O reino de Deus é para todo aquele que é excluído pelas estruturas de poder, porque Jesus não veio para satisfazer hierarquias, estruturas, pessoas com poder, nem aquelas que falam em nome dele. Jesus veio para inserir na sua graça aqueles que a vida inteira foi negado. E tem também uma outra passagem de Mateus, capítulo 11, no versículo 25 e 26, que fala: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste para os pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, ou seja, o agrado do Pai é revelar a sua graça, a sua bondade, o seu favor imerecido para aqueles que são pequeninos, para aqueles que se fazem pequeninos. Nessa palavra, pequeninos não é necessariamente criança, mas é o mesmo princípio lá de Marcos. São os camponeses, são os excluídos. Já ouvi até num comentário bíblico de credibilidade de que a palavra traduzida por pequeninos era a mesma palavra usada para quem é mudo, ou seja, para quem não tem voz, para quem não é ouvido, para quem não tem vez naquela sociedade, naquela estrutura. É para os pequenos que Deus revela o seu reino. Não porque eles merecem, mas porque é, como ninguém merece, mas porque é graça de Deus e Deus concede essa graça para quem tem consciência de que é pequeno, de que é pecador, de que não merece o favor divino. Para esses Deus se volta, para esses Deus concede a sua graça, a sua salvação, o seu perdão. Mas aqueles que se orgulham de ser quem são, a esses Deus oculta os valores do reino. Por isso, tantos poderosos batendo cabeça, tantos poderosos eclesiásticos que até falam sobre a Bíblia, mas que não conhecem a graça e o amor de Deus porque confiam em si mesmos, nas suas próprias santidades, e a esses Deus oculta a graça que ele revela aos pequeninos. É por esses motivos que o reino é das crianças. Por isso que Jesus falou. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo nos seus contatos, que em breve a gente se vê aqui novamente. Até lá!